Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é segunda-feira, dia 6 de maio de 2024. E o tema que estudaremos na nossa lição da escola sabatina será Períodos de Tempo Profético. Apocalipse capítulo 11, verso 3 é o texto que serve como base para o nosso estudo, que diz: Darei as minhas duas testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. Quando você olha para a Bíblia, você vai encontrar alguns períodos proféticos. Durante esse trimestre já falamos sobre esse período especificamente, que ele aparece como 1260 anos, ou 1260 dias, 42 meses, um tempo, tempos e metade de um tempo. Todos esses períodos proféticos, na verdade, representam um único 1260 dias, que dentro do contexto da profecia, um dia representando um ano, é um período de 1260 anos, que no contexto da profecia representa o período que pessoas não comprometidas com a palavra de Deus estariam trabalhando para tentar fazer com que o povo de Deus, fiel à palavra de Deus, acabasse sendo perseguido. É o período de supremacia papal, é o período, nós estamos falando aqui especificamente de 538 até 1798. O período no qual a igreja cristã, ela possuiu poder civil e ao mesmo tempo religioso. Era ela quem dava as cartas no cenário internacional. O maior poder do mundo estava centralizado em Roma, na igreja, na figura do Papa. É claro que, como desdobramento disso, nesse período específico de 1260 anos de supremacia papal, como chamamos, no contexto da profecia, a igreja teve autoridade para perseguir aqueles que eram fiéis à palavra de Deus. Estamos falando de um período em que você guardar o sábado, acreditar na salvação pela graça mediante a fé, acreditar na mortalidade da alma, entre outras coisas, na lei de Deus, enfim, de que isso tudo poderia representar razão suficiente para que você pudesse perder a própria vida. Grandes nomes da história, nesse mesmo período, acabaram passando por situações complexas de perseguição. Eu poderia mencionar para você aqui os valdenses. Quantos deles no Vale do Piemont acabaram sendo friamente torturados, mortos, massacrados, simplesmente pelo seu apego à palavra de Deus? Já mencionamos isso na lição número 4 desse trimestre, se é que não estou enganado, que esses valdenses, eles acabavam se especializando em trabalhar como caixeiros viajantes, e em suas viagens eles buscavam oportunidade para entregar porções da palavra de Deus que eles mesmos tinham traduzido e escrito em pedaços pequenos de couro ou papel, para que essas pessoas pudessem ser edificadas pela palavra de Deus, que tem tanto poder. E por conta disso, e seu apego à Bíblia, eles foram brutalmente assassinados. Poderia falar para vocês de João Hus, Jerônimo, Martinho Lutero, Ulrico Zwinglio, João Calvino, João e Carlos Wesley, entre tantos outros indivíduos que, mesmo enfrentando dura oposição, alguns deles inclusive pagaram com a própria vida por serem fiéis à palavra de Deus, mas não se deixaram intimidar. Você deve se lembrar que no período medieval foi o período em que até mesmo a Santa Inquisição foi estabelecida. Indivíduos que eram fiéis à Bíblia, a palavra de Deus, eram torturados por dias, às vezes até semanas, de forma fria e calculista, simplesmente para poder fazer com que esses indivíduos se confessassem como hereges e então os seus bens seriam confiscados pela igreja. Quando você olha para esse tipo de maldade, esses instrumentos de tortura que foram criados por indivíduos formados em seminários, indivíduos que deveriam estar zelando pelo povo de Deus, parece que o povo de Deus estava às escuras. Numa época em que a grande maioria do mundo cristão simplesmente aceitava a autoridade da igreja, a autoridade do Papa. Eu estou mencionando que quando a Bíblia, a palavra de Deus, ela é colocada em segundo plano, pode ter certeza de que alguma coisa vai assumir o primeiro plano.
E normalmente são as ideias humanas que são colocadas em primeiro plano. Nesse caso, especificamente durante esses 1260 anos, em que a igreja manteve o poder político e ao mesmo tempo religioso, as ideias dos seres humanos, dos teólogos, eram muito mais importantes do que a própria Bíblia. Dentro da própria teologia católica, é mencionado que a igreja tem autoridade superior à autoridade da Bíblia. É exatamente nesse período que Apocalipse 11 vai dizer que as duas testemunhas, Antigo e Novo Testamento, se você não estudou sobre isso na lição de ontem, eu te incentivo a voltar no vídeo de ontem, assistir ao vídeo, para você poder entender os argumentos que são dados para a interpretação de que as duas testemunhas vestidas de saco que testemunham durante esse período de 1260 dias, anos, essas duas testemunhas representam simplesmente o Antigo e o Novo Testamento. É a palavra de Deus que, apesar de ter sido colocada de lado, de ter sido acorrentada, aprisionada, de ter sido excluída do povo, ainda assim haviam indivíduos que, pagando um preço muito alto, ainda continuavam testemunhando da vontade de Deus. Haviam ainda muitas pessoas que se convertiam a Cristo Jesus nesse período. Pessoas que permaneciam fiéis à palavra de Deus, mesmo à custo da própria vida. Por isso, mesmo nesse período profético, o período dos 42 meses, de um tempo, tempos e metade de um tempo, 1260 dias, anos, mesmo nesse período que foi o período mais difícil da história da igreja, mesmo que vestida de pano de saco, ou seja, mesmo tendo sido empobrecida pelos seres humanos, ela continuou com o mesmo poder de sempre. E aqueles que foram tocados por ela foram também transformados e levados ao convívio com o Senhor. Essa palavra tem poder. E hoje ela continua tendo exatamente o mesmo poder que teve nesse período. Mas tantos de nós que hoje não temos mais qualquer tipo de imposição que nos impeça de ler, de estudar a Bíblia, mas que deixamos a Bíblia em segundo plano e não bebemos da sua fonte. Amanhã nós vamos aprofundar um pouco mais nesse tempo, ou nesse estudo, e a temática que estudaremos será: as duas testemunhas são mortas. Vamos tentar entender um pouco melhor isso, mas agora, para já, eu quero orar com você. Obrigado, Pai, por tua palavra, por sabermos que mesmo nesse período de tanta escuridão, de trevas, que foram os 1260 dias, anos, ainda assim, o Senhor permaneceu junto com o seu povo e não permitiu que o seu povo ficasse no escuro em relação à tua palavra. Nós colocamos, Pai, a nossa vida em tuas mãos e pedimos que essa palavra ela também toque a nossa vida, pois em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição e você?